Rapaziada, temos aí um esboço do time do Remo que vai enfrentar a equipe do Novo Horizontino em busca da tão sonhada vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu particularmente não gostei, vocês sabem que eu não fico aqui fazendo sala, muito menos média, e muito menos venho aqui, não vou falar nada, não vou dar minha opinião, porque isso pode prejudicar o ambiente, como alguns falam aí, né? Mas eu quero aqui saber a opinião de vocês. Primeiramente, o time titular do Remo deve ser esse aqui: Marcelo Rangel, Marcelinho, dupla de zaga Klaus e Kaique. Para mim já começa aí a questão. Kaique é tenebroso na bola aérea, horroroso na bola aérea, não consegue, só tem um péssimo tempo de bola, de bola aérea, e continua titular no time do Remo. Ah, Wani, mas o Reinaldo entrou no último jogo e a bola desviou nele. A bola desviou nele. Mas o Reinaldo entrou no jogo muito melhor do que o Kaique. Lateral esquerda, tudo bem. O Jorge, né? Aí nenhuma discussão. No meio de campo, Caio Vinícius está suspenso, não vai poder atuar. Sabe quem vai jogar no lugar dele? O Pedro Castro. Por favor, cara, não me venha aqui nos comentários falar que eu seco o Pedro Castro. Não me venha aqui nos comentários falar que eu não gosto, eu tenho algo pessoal contra o Pedro Castro. Que é só você olhar o desempenho dele dentro de campo. Observe no gol da Chapecoense quem está perdido na marcação. É o meu avô Nilson que está perdido na marcação. Não, é o meu avô Raimundo que está perdido na marcação. É o Pedro Castro. Ele não consegue sequer marcar. E isso, gente, não é só nesse lance isolado. No clássico Remu, eu lembro como se fosse hoje. E eu estava lá. No clássico Remu, o Pedro Castro entrou, o nosso meio-campo ficou devastado. Ele não conseguia marcar ninguém. Perdidaço, mas perdido. Ele estava mais perdido que o Roger Aguilera na presidência da Mucura. Mais perdido que isso. Mas ele é titular. A desculpa do Guto é que ele corre. É que ele se dedica. Bom, se o Jaderson, o Pavani e o Cantilho não se dedicam o suficiente para tirarem a vaga do Pedro Castro, eles deveriam ter o contrato rescindido hoje. É isso que eu não concordo. Sabe? Ponto. Sobre o Pedro Castro. Temos o Natan Camargo, nenhuma discussão, né? Mas aí, Natan Pescador. A pergunta é a seguinte pro Natan Pescador. Natan Pescador, você vai se esconder atrás dos meias do Novo Horizontino? É isso? Você vai jogar que nem você jogou o último jogo? Essa é a pergunta. Eu não vou passar pano aqui, gente. Não vou, porque eu acho que essas críticas elas são válidas, elas são construtivas. Quem sabe o Pedro Castro não possa fazer uma grande partida. Quem sabe o Natan possa fazer uma partida onde ele não se esconda atrás da marcação. Quem sabe o Kaique não possa melhorar o tempo de bola dele. Isso pode motivar esses caras. Duvido muito que essas críticas, elas deixem esses caras para baixo. Duvido muito. Porque eles sabem. Quando você está jogando uma bola, quando você está jogando uma pelada com os amigos, e você está mal no jogo, você não percebe que você está mal? Você não percebe que você errou um passe? Você não percebe que você entregou uma bola para o adversário? Você não percebe que você errou o tempo de bola? Pois é, a mesma coisa esses caras aí. Eles também percebem. E aí o nosso trio de ataques é o Janderson, o Nico e o Pedro Rocha. Eu achei, sinceramente, que ele ia deslocar o Pedro Rocha para a esquerda e iria colocar o João Pedro, né, como centroavante. Mas depois daquele lance do João Pedro ali, que inclusive gerou o gol do Remo, o Guto não ia fazer isso. Tá? O que o João Pedro fez nesse lance aí, especificamente, né, no qual ele, ao invés de segurar a bola ali, ele deixa a bola escapar e, de uma certa maneira, a bola sobra ali a Chapecoense tem um contra-ataque, né? É algo bem espontâneo. Então, provavelmente o time titular do Remo será esse aqui. O Marcelo Rangel no gol, lateral direito Marcelinho, dupla de zaga Klaus e Kaique, lateral esquerdo Jorge. Meio de campo Pedro Castro, Natan Camargo e Natan Pescador. O ataque Janderson, Pedro Rocha
e o Nico Ferreira. Muita gente está me perguntando, o Enil Pana e o Panagiotti, ele volta nesse jogo? Ele foi relacionado, tá? Ele vai ser relacionado para essa partida e muito provavelmente ele deve entrar no decorrer da partida, principalmente se o Natan Pescador não estiver bem. A gente sabe que o Panagiotis ele não tem um físico para atuar em bom nível 90 minutos, né? Ele pode atuar ali pelo menos uns 60 minutos, é o máximo que ele consegue, mas ele ajuda bastante, né? Ele é um cara muito dinâmico no meio de campo. Ele não só ajuda na marcação, como ele também ajuda o time ali na construção das jogadas. Ele faz muita falta para o Panagiotis. A gente viu nesse jogo contra a Chapecoense aí que muitas das jogadas que a gente poderia ter com o Panagiotis, a gente não teve com o Natan, porque ele estava preocupado se escondendo atrás da marcação. Bom, deixa eu falar aqui uma outra informação interessante. É que o Giovanni Augusto, né, o linguarudo, língua presa, ele simplesmente não vai poder atuar contra a equipe do América Mineiro, tá? Ele sentiu uma lesão aí na coxa nesse jogo do Remo, né? Deve ser no reto, né? Que ele se cagou todo nesse jogo do Remo aí e ele não vai poder atuar. Mas o que isso tem a ver com o Remo? Tudo. A Chapecoense ainda é um concorrente nosso. E é importante que a Chapecoense tropece também. A Chapecoense não pode desgarrar. Ah, mas a Chapecoense tem uma tabela fácil. Sim, mas ninguém garante que ela vai ganhar os nove jogos. E eu acho que eles vão tropeçar contra o América. Se a gente ganhar, por exemplo, do Novo Horizontino, a gente ultrapassa a Chapecoense e fica mais tranquilo com essa vaga aí para a Série A do Campeonato Brasileiro. A vitória sobre o Novo Horizontino ela vai ajudar bastante o clube do Remo. Vai deixar o Remo numa situação bem tranquila na competição. Gente, amanhã o Remo vai sair, né? Os jogadores a torcida vai se concentrar ali no Bainão, os torcedores, para fazer ali uma espécie de despedida para esses jogadores, para que eles possam ir com a melhor das energias, né? Só que o Remo postou nas suas redes sociais que no aeroporto não vai poder ir justamente por conta da COP30. Pode ter um congestionamento. Lembrando, tá? O voo do Remo é um voo particular, é um voo fretado. Não é o voo convencional, normal, não. É um voo particular. Então os jogadores vão sair ali e aí os torcedores vão fazer ali essa espécie de despedida, tá? Os torcedores do Clube do Remo vão tentar dar suas últimas forças aí para os jogadores que podem, quem sabe, voltar de viagem com esse acesso na bagagem, tá? E a gente fazer só o jogo de despedida ali da Série B, né? Já pensando na Série A, pensando no elenco, pensando também no planejamento do ano que vem. A gente vai ter pouco mais de um mês e meio, basicamente, para fazer o planejamento para o ano que vem, principalmente se a gente subir para a Série A. Então, meus amigos torcedores, é importante que vocês tenham a consciência de que amanhã não poderão ir para o aeroporto, tá? Então, preze sobre isso. E aí, o legado? A gente vai fazer uma cobertura aqui, vamos fazer uma live também, né? Vamos conversar bastante direto lá do local onde o Clube do Remo vai ali se despedir. Os jogadores vão se despedir da torcida, gente, porque tudo que a gente puder fazer nessa reta final agora para ajudar o time, a gente vai fazer. A gente vai fazer. O que tiver no nosso alcance, a gente vai fazer, porque a gente não vive isso há pelo menos uns 21 anos, tá? A última vez que o Remo brigou por um acesso foi em 2003. Então o Remo tem ali basicamente 22 anos que ele não briga por um acesso para a Série A, né? Então a gente tem essa possibilidade única de chegar na primeira divisão. E pelos times que eu tô vendo que vão ser rebaixados, um grande vai ser rebaixado. Eu acho que o Vitória vai conseguir escapar de novo. Provavelmente vai ser ou o Santos ou o Internacional, caindo com Fortaleza, Sport e Juventude. Fortaleza, Sport e um time grande desse, são 3 vagas que provavelmente já vão ser garantidas no ano que vem da Série B. A Série B do ano que vem ela vai ser mais difícil do que foi esse ano. E a gente não pode se dar o luxo de perder essa vaga. Essa vaga está na nossa mão. A gente só depende da gente. Então tudo que a gente puder fazer de positivo, tudo que a gente puder fazer que possa ajudar esses jogadores aí, a gente vai fazer. A gente vai buscar. Porque tá todo mundo jogando junto. Tá todo mundo tentando ali a mesma situação. Tá todo mundo sonhando com o mesmo sonho. Que é justamente comemorar um acesso para a Série A. Imagina só, cara, ano que vem, o quão vai ser lindo pra gente a gente pensar no Remo numa primeira divisão, o futebol do Norte numa primeira divisão, o futebol paraense
que tanto sofreu nos últimos anos na primeira divisão de novo, agora com o maior clube do seu estado lá, um clube que tem uma camisa pesada, que tem uma camisa histórica, né? Além de uma torcida muito apaixonada, que é a torcida do Remo. Então, gente, provavelmente vai ser muito lindo caso a gente conquiste o acesso para a Série A. Mas é claro, vamos ter que vencer o Novo Horizontino e o Avaí, para que a gente possa chegar com esse sonho de só comemorar em Belém o nosso acesso, tá? Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.